satisfação. E o canal EBD Conhecereis a verdade vos libertará. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós daremos continuidade ao estudo da Escola Bíblica, em que nesse segundo trimestre de 2018 estamos estudando a revista que tem como tema Valores Cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. O pastor comentarista deste segundo trimestre é o pastor Douglas Batista. Nós iremos estudar a lição de número 7, que tem como título Ética Cristã e Doação de Órgãos. Vamos ler o texto áudio da lição, que se encontra em 1ª carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 16, que diz: Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Os irmãos podem até grifar esta palavra dar. Então, o tema dessa lição é doação de órgãos, ética cristã e doação de órgãos. Então, Jesus Cristo, ele deu a sua vida em favor do mundo, da humanidade decaída no pecado. Então, doação de órgãos está também dentro do princípio do amor, em que Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 22, vamos ler aqui a palavra de Deus, Mateus 22, versículo de número 39. Jesus Cristo disse: E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o mandamento horizontal é a relação do próximo com o seu semelhante. É o nosso semelhante, é o nosso próximo. Devemos amar. Então, quem está doando órgãos está ajudando a salvar uma vida. Então, está dentro do mandamento do amor ao próximo. Então, nós podemos ler aqui também 1 João, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo de número 3 também, da palavra do Senhor, que nos dá uma palavra sobre este tema. Caro professor, caro aluno da Escola Bíblica Dominical, você pode estar também lendo estas referências durante a aula para os seus alunos. Vamos ler 1 João capítulo 3, versículo 16 ao versículo 18, que diz: Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, mais uma vez, esta palavra dar, ou vem de doar-se ao próximo, está aqui em 1 João 3, versículo 16. Então, quem dá a vida pelos irmãos, este realmente está amando o seu irmão. Não apenas de palavras. O apóstolo João escreve aqui, no versículo 18, Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, o gesto de amor, de doar um órgão para salvar a vida de alguém, seja da família, ou seja um amigo, ou seja uma pessoa, um irmão em Cristo, por sua vez, é um gesto de amor ao próximo. Por quê? Porque, por sua vez, ele está doando algo para alguém, para salvar a vida de alguém, muitas vezes, que está ali em uma UTI, em estágio terminal, esperando um transplante de um órgão, para trocar aquele órgão que está doente por um órgão saudável. Então, somos sim a favor deste gesto de amor, dentro da ética cristã. Nós, como evangélicos, somos a favor da doação de órgãos, como nós vamos abordar aqui nesta lição. Vamos para a verdade prática. A doação de órgãos, bem como a de tecidos humanos, expressa o verdadeiro amor cristão. Vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra em 1ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 35 ao 45. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que o corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo.
Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em corrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Então, para mostrar aqui, esta leitura que, para gerar um fruto, é necessário a semente morrer, não é? Então, para que hoje nós pudéssemos ter salvação e vida eterna, foi preciso Deus enviar o seu único Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê, como está escrito em João 3,16, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando doar algo a alguém, quando alguém doa a sua própria vida em favor de alguém, seja no sentido de doar um órgão, seja no sentido de cuidar de alguém, de um pai ou de uma mãe que está doente, precisando de nossos cuidados, é um gesto que Deus aprova, meus amados. A ética cristã, ela está totalmente a favor da doação de órgãos. Porém, nós não somos a favor da doação de células-tronco embrionárias. Por quê? Porque vai, por sua vez, contra o mandamento que diz que a vida ela é originada durante a fecundação. E nós sabemos que a vida ela já se inicia sim na fecundação. E quando se tira a vida de um embrião para salvar a vida de um adulto, a gente está matando uma vida para salvar outra vida. Nesse aspecto, a ética cristã ela não é favorável. Porém, se for feita uma doação de células-tronco adultas, né, ou de uma pessoa que já está em fase adulta, é favorável à ética cristã, sim. Nesses casos, porém, nós não somos a favor da doação de células-tronco embrionárias. É importante o professor ele saber diferenciar isto na lição e o aluno estar atento também, porque existem as células-tronco embrionárias, que são as células que é retirada do embrião, que é preciso matar o embrião para salvar a vida de alguém. É o que nós não somos a favor como cristãos, porque vai contra a vida. Existe a doação de células-tronco adultas, que realmente, nesse aspecto, a gente, como cristãos, somos a favor, porque não vai contra a vida. Amém? Salva-se uma vida sem matar outra vida. Então, até aqui eu creio que os irmãos entenderam um pouco sobre esta temática. Amém? Vamos para a introdução. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 64 mil pacientes na fila de espera por um transplante de órgãos. Dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, ABTO, mostram que 2.333 pessoas morreram à espera de um transplante no ano de 2015. Muitas famílias ainda rejeitam a doação por dilemas éticos e por falta de informações. Nesta lição, veremos os pontos mais relevantes desta importante questão e concluiremos que doar é uma expressão do amor cristão. 1 João capítulo 3, versículo de número 16. Então, meus amados, percebemos aqui que a doação de órgãos, dentro dos princípios éticos cristãos, é a favor. A nossa posição como cristãos é ser favorável. Não é? Vamos dizer que alguém chega a falecer, não é? Da nossa família, e ela, antes de morrer, ela diz: olha, eu quero que vocês doem meus órgãos. Ela autorizou. E aqueles órgãos que estão ali, não é, em boas condições, vai salvar a vida de um órgão que está morto. Um fígado, né, de alguém que está no UTI, que está morto, que não está funcionando. E aquele órgão vai ser transplantado e retira-se o órgão morto e coloca-se o órgão saudável. Isso é doação de órgãos, isso é o transplante. Então é importante destacar este assunto, não é? Essa pessoa que faleceu,
ela autorizou antes que ela viesse a falecer. Isso é importante porque é uma questão ética. Porque não é porque existe a doação de órgãos que todos nós somos obrigados a doar órgãos. Até porque, infelizmente, no mundo que estamos vivendo, cheio de injustiça, iniquidade, muitos acabam se aproveitando dos órgãos e vendendo, né? E o que é ser para o bem do próximo acaba sendo um comércio. E nós não somos a favor deste tipo de coisa. Se for para comercializar nossos órgãos, também nós não queremos. Então, dentro da lei, dentro do que prega a lei, que é contra o comércio de órgãos, a comercialização de órgãos humanos, aí sim, nós como cristãos somos totalmente a favor desse parâmetro. É importante destacar isso, que nós não somos obrigados a doar nossos órgãos. Se, por sua vez, alguém não quiser doar seu órgão, ele também não é obrigado. Vamos para a introdução. Nós já vimos um pouco falando sobre as questões que envolvem o nosso Brasil. O número de pessoas que morreram no ano 2015 esperando transplante foram 2.333, segundo dados do Ministério da Saúde. Realmente um dado elevado, quando considera-se um país bem populoso como é o nosso país. Vamos para o tópico de número 1. Doação de órgãos, conceito geral. A doação de órgãos engloba basicamente a técnica de transplante e as pesquisas com células-tronco adultas e embrionárias. É uma questão ética que nós não podemos esquecer em relação à doação de células-tronco embrionárias. Como nós já falamos na lição, professor, caro aluno, é importante você frisar isso com sua classe e dizer que nós não somos a favor da doação de células-tronco embrionárias, como nós já destacamos, pois para se doar uma célula-tronco embrionária, tem que se matar o embrião para salvar a vida daquela pessoa. E nós não somos a favor desse tipo de atitude, porque a vida ela já se inicia na fecundação. Desde o processo da célula-ovo já é uma vida. Bem? Primeiro subtópico, definição de transplante. O transplante é um procedimento cirúrgico que consiste na remoção de um órgão enfermo do corpo humano para ser substituído por outro saudável. Em muitos casos, o transplante é a única alternativa da medicina para a cura de pacientes com determinadas doenças terminais. Podem ser transplantados órgãos como o coração, o fígado, o pâncreas, os rins, os pulmões, os tecidos e outros. O tipo mais comum de transplante é o da transfusão de sangue. Existe também o transplante de células-tronco, que são encontradas principalmente na medula óssea, placenta e cordão umbilical. O transplante de células-tronco adultas pode ser realizado entre pessoas vivas e, portanto, não apresenta problemas éticos. Como a Bíblia ensina que a vida tem início na fecundação, Jeremias 1, versículo 5. A ética cristã desaprova o uso das células-tronco embrionárias, pois este procedimento interrompe a vida do embrião. É algo que nós não podemos ser a favor. É uma questão ética. Ou nós decidimos ser certo ou errado. Então, o caminho da ética aqui nesse sentido é que realmente é uma atitude errada que vai contra a vida. Não justifica tirar a vida de um embrião para salvar a vida de um adulto. Porém, se for para fazer a doação de células-tronco adultas, aí já é outra história, irmão. Não vai comprometer a vida daquele que está sendo um gesto de amor, está dando a sua própria vida. Subtópico de número 2, o conceito de doação na Bíblia. O ensino registrado nas Escrituras assevera que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20, versículo 35. Isso que denota um ato voluntário de prover o bem-estar do próximo. Trata-se de uma ação desprovida de interesse e ódio pessoal. A pobre viúva doou na casa do Senhor todo o sustento que tinha. Marcos 12, versículo 43 ao 44. É um aspecto que eu vou tratar nesta lição. Caro professor, caro aluno, você pode estar também tomando posse deste subtópico 2, do tópico 1, para falar um pouco sobre dízimos e ofertas. Nós sabemos que uma igreja, ela precisa de manutenção, ela precisa de construção, principalmente uma igreja missionária,
em que ela ainda não tem um templo construído, aí é que ela vai precisar mais de uma visão holística daqueles que estão naquela igreja, para nós doarmos empatia de ajudar a obra de Deus, se colocar na obra do Senhor. Porque, meus amados, a Bíblia diz lá em Malaquias 3,10, vamos ler. É importante nós salientar isso. Aquela viúva, ela deu tudo o que tinha. E, com certeza, Deus, ele recebeu aquela oferta. Porque ele viu que ela doou, aquela oferta ali foi uma oferta que ela doou com alegria. Ela não doou por pressão, ela doou com amor. E tudo que é feito com amor, Deus recebe e Deus recompensa. Malaquias 3, versículo de número 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos alivia mal bastante. Você, caro irmão, irmã em Cristo, que ainda não é dizimista e ofertante, passe a ser a partir desta lição. Pense que a obra de Deus, ela é uma casa. E assim como uma casa precisa de pagar as despesas, as contas. E, por sua vez, uma igreja não é diferente. Então, ajude a obra de Deus, que Deus vai te ajudar também. E Ele continuará com as bênçãos derramadas sobre a tua vida, sobre a tua família. Amém? Esta palavra, eu creio, que vem para muitos irmãos e irmãs em Cristo, que, por sua vez, vem também sendo fiéis ao Senhor nos dízimos e ofertas. Eu não me arrependo de ser fiel a Deus nos dízimos e ofertas. Pelo contrário, eu continuo e eu tenho desejo de dizimar, de ofertar, de doar. Então, é um gesto de amor também à obra de Deus. Vamos continuando na lição. Vamos para o subtópico de número 3. A doação de si mesmo pertencemos a Deus. Diante de tantas bênçãos recebidas e com sentimento de gratidão, o salmista pergunta para si mesmo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Salmo 116, versículo 12. Ciente de que a essência de adorar a Deus é entregar-se a Ele, o salmista responde para si mesmo: e tomarei o cálice da salvação. Salmo 116, versículo 13. Esta expressão implica renúncia total ao mundo, à concupiscência, aos desejos da carne. 1 João 2, versículo 15 ao 17. O Senhor Jesus ensinou que os verdadeiros discípulos devem negar a si mesmo. Lucas 9, versículo 23. Então, é uma questão que nós devemos destacar aqui no subtópico 3 do tópico de número 1, que é renunciar a si mesmo. Irmãos, quando alguém tem um chamado de Deus na obra do Senhor, na seara de Jesus, muitas coisas nós temos que renunciar. Nós temos que renunciar às amizades do mundo. Nós temos que renunciar muitas vezes os desejos da carne para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Nós temos que renunciar muitas vezes o dinheiro, muitas vezes vem as ofertas para nós não termos tempo para a obra de Deus. E essas ofertas acabam tirando o tempo que a gente tem de ir para a igreja, buscar o Senhor. E muitas coisas a gente renuncia para servir a Jesus Cristo. Então, meus amados, quem realmente tem chamado de Deus, quem realmente é escolhido de Deus para fazer a obra missionária, a obra que Deus entregou a todos nós, como ele disse lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante, ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê está condenado. Este mandado de Jesus é uma ordem em que ele deu aos seus discípulos. E todos nós, como discípulos de Jesus, que já aceitamos a Ele como nosso Senhor, nós temos também esta função, esta tarefa a ser cumprida, que é doar o nosso tempo para a evangelização. Porque, meus amados, muitas almas estão perecendo nas drogas, nas bebedeiras, na prostituição, no lesbianismo, no homossexualismo, na bruxaria, na feitiçaria. Não é por nada, no ocultismo, é por falta de alguém que pregue muitas vezes. E esse alguém, Deus pode fazer que seja você, seja eu, seja quem quer que seja, que queira fazer como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, meus amados,
Deus ele chama a todos, mas só poucos são escolhidos. Como Jesus disse, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Esses escolhidos realmente são aqueles que Jesus escolheu para dar frutos, para fazer a obra do Senhor. E isso exige renúncia. Exige a gente realmente tirar, né, a ambição do dinheiro para ter tempo para a obra de Deus. Retirar os desejos da carne para nos consagrar à obra de Deus. Isso exige renúncia. Então, doar-se para a obra de Deus é um gesto de amor grandioso da parte de quem fizer isso. Vamos para o tópico 2. Exemplo de doação na Bíblia. A palavra de Deus contém registros de ações altruístas carregadas de amor, zelo e dedicação para com o outro. Exemplos dignos de ser observados pelos cristãos. Primeiro subtópico. O exemplo dos Gálatas. A igreja na Galácia foi fundada por Paulo quando este empreendeu sua primeira viagem missionária, 47 e 48 depois de Cristo. Na ocasião, o apóstolo sofria de uma enfermidade não especificada na Bíblia. 2 Coríntios 12, versículo 7. Ele escreve que orou a Deus 3 vezes para ser curado, mas o Senhor lhe respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, versículo de número 9. Paulo deixou indícios de ter sentido os efeitos da doença em sua carne, Gálatas 4:3. E salienta que os Gálatas não desprezaram nem o rejeitaram, Gálatas 4:14. Conjectura-se por meio desta passagem que a enfermidade de Paulo era nos olhos, ou que a doença lhe afetava a visão, Gálatas 6:11. Eles disseram que, se possível, eles arrancariam os olhos deles, para que eles pudessem aniquilar aquele sofrimento de Paulo. Então, por isso que muitos estudiosos acreditam que aquele espinho na carne, que em 2 Coríntios 12, ele fala que ele sofria de um espinho da carne, e que ele orou 3 vezes, e infelizmente ele não recebeu a sua cura, mas Deus disse a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Talvez muitas vezes a gente ora em alguém é curado, a gente expulsa os demônios no nome de Jesus, a gente faz algo para o reino de Deus, ganha algo para o Senhor, mas muitas vezes, mesmo assim, a gente é vitimado por uma doença, por uma enfermidade, e muitas vezes a gente se pergunta: Senhor, eu faço tanto a tua obra, Senhor, e o Senhor Deus permitiu isso acontecer comigo, ou com alguém que eu amo? Porque a gente às vezes quer ser super-heróis a ponto de dizer que nós não passamos por aflições. Mas Jesus, ele disse lá em João 16:33, você pode ler esta palavra comigo, lá em João 16:33, o próprio Jesus disse assim, meus amados, vamos ler. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é realmente algo que todos nós estamos sujeitos aqui nesta terra, é passarmos por aflições. Paulo não é diferente, apesar de ser um homem de Deus, a Bíblia diz que pelos lenços de Paulo muitos eram curados. Então, nós não podemos descartar que a unção de Deus na vida de Paulo era extremamente grandiosa. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Porém, ele tinha um espinho na carne. E os Gálatas demonstraram um gesto de amor a ele, que, se possível, eles doariam seus olhos para amenizar aquele sofrimento de Paulo. Hoje nas igrejas, será que estamos vendo isso, irmãos? Será que as ovelhas de Jesus estão amando os seus pastores? Estão orando pelos seus pastores? Estão obedecendo aos pastores da igreja? Ou será que estamos vendo o contrário deste cenário da igreja de Gálatas? Estão maltratando os pastores? Estão zombando dos pastores? Não obedecem os pastores? São rebeldes com os pastores? Então a Bíblia diz lá em Hebreus, quero que você acompanhe comigo, é bíblico, eu não estou falando da minha carne aqui para vocês desta lição, é algo que Deus, ele tem uma palavra verdadeira para a nossa edificação espiritual. Vamos ler Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo de número 17 da palavra do Senhor, que diz: obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Será que realmente está acontecendo isso na igreja local onde você está congregando? Você está orando pelo pastor da igreja? Você está orando por aquele que está à frente da obra de Deus?
Então, a partir de agora, passe a fazer isso. Ore por seu pastor, ore pela família dele, ore para que Deus continue dando graça a ele, para que ele possa ter mais amor e cada dia mais força para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. E ajude seu pastor, ele precisa da sua ajuda, com certeza, porque grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Vamos para o subtópico 2, o desprendimento de Paulo. O apóstolo dos gentios é um excepcional exemplo de doação em prol do reino de Deus. Transbordando de amor, ele escreveu aos Coríntios: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. 2 Coríntios 12, versículo 15. Ao retornar da terceira viagem missionária em direção a Jerusalém, o apóstolo discursou aos anciões de Éfeso: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Atos 20, versículo 24. Dias depois, ao chegar em Cesareia, Atos 21, versículo 8, Paulo recebeu uma revelação acerca do perigo que corria em Jerusalém. Atos 21, versículo 10 a 11. Tendo sido persuadido pelos irmãos a recuar, Atos 21, 12. O apóstolo constrangido declarou estar disposto não apenas a sofrer, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Atos 21, 13. O desprendimento paulino é uma ação digna de ser imitada pelos seguidores de Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 1. Um versículo bem conhecido da Bíblia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Paulo, ele realmente foi desprendido das coisas do mundo. Ele não casou, ele se dedicou integralmente à obra do Senhor. Ele não teve preocupação com filhos, com a esposa. Ele vivia pregando o evangelho onde Deus mandava, ele ia abrir igrejas e ali deixava ali presbíteros e cuidando da obra do Senhor. Então, Paulo é um exemplo de missionário na Bíblia, que nós devemos imitá-lo, a sua maneira, a sua ousadia, porque Paulo, apesar de ter passado por um grande momento em que ele foi cegado por Deus, por perseguir os cristãos, com autorização, é claro, ele se tornou um perseguidor, de perseguidor para perseguido. Podemos fazer esta comparação na lição, que Paulo ele se entregou e se doou à obra de Deus. Não é? Quantos pastores, quantos diáconos, quantos presbíteros também podem imitar esse exemplo de Paulo, se desprendendo sim das coisas deste mundo, do dinheiro, da fama, do sucesso, dos prazeres carnais, para servir ao Senhor. É algo que Deus quer de nós. Que você possa meditar nesta palavra e você possa passar, a partir de agora, passar uma vida de consagração diante do Senhor. É claro que nós temos as nossas falhas, nossos momentos, não é? Que nós devemos, por sua vez, estar em oração, em consagração, mas quem, por sua vez, é casado, ele também tem a obrigação de amar sua própria mulher, como Cristo amou a igreja. É claro que nós não estamos querendo que os irmãos que já são casados se tornem eunucos, não é isto que eu estou falando. É no sentido de renunciar a si mesmo, muitas vezes, para a obra do Senhor. Amém, meus amados? Eu creio que os irmãos estão me entendendo o que eu estou falando aqui para todos. Vamos para o terceiro subtópico. A doação suprema de Cristo. Seguramente a morte vicária de Cristo é o maior incontestável gesto de amor e de doação imensurável em favor do ser humano. Quando entregou sua vida por nós, pecadores, ele afirmou que o fez voluntariamente. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. João 10, 18. As Escrituras afirmam que essa doação estava fundamentada exclusivamente no amor, uma vez que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. Foi por intermédio do sacrifício de Cristo e sua vitória sobre a morte que fomos resgatados de nossa vã maneira de viver. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 21. Então, Jesus é o maior exemplo de doação. Ele entregou a sua própria vida em resgate de muitos, como está lá escrito em Romanos 5,
capítulo 5, versículo 8, que diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Há uma demonstração maior de amor, irmão, do que essa de Jesus Cristo. Ele morreu pelo feiticeiro, pelo macumbeiro, pela prostituta, pela lésbica, pelo espírita. Ele morreu pelo adventista, morreu pelo testemunho de Jeová. Ele morreu por todos, para que todos hoje possam ter vida e vida em abundância. Então, meus amados, é o maior exemplo de doação na Bíblia de Jesus Cristo. Em um dia de sábado, Jesus, ele curou um homem de mãos mirradas. E os fariseus e os escribas queriam interrogá-lo e dizer que no sábado não era lícito curar alguém. E Jesus, ele mostrou àqueles escribas e os fariseus que ele é Senhor do sábado. Oh, glória a Deus! Então, meus amados, nós não podemos nos prender a leis que, por sua vez, impedem nos amar. Tudo que vai impedir nós amarmos o nosso próximo não provém de Deus. Vamos para o tópico 3. Doar órgãos é um ato de amar. O genuíno e excelso sentimento de amor constrange o cristão para ser doador de órgãos e de tecidos humanos. É claro que ninguém aqui vai ser obrigado a doar seus órgãos, terminar esta lição. Mas o nosso objetivo aqui é mostrar que a doação de órgãos é um parâmetro dentro da ética cristã, é uma ação que não foge do parâmetro bíblico. Então, meu irmão, você que tem desejo de doar seus órgãos, seja em vida ou seja após a morte, não é? Então, você é livre, você não é obrigado a fazer esse tipo de gesto. Vamos para o subtópico 1, o princípio da empatia e da solidariedade. A empatia pode ser definida como a capacidade de sentir o que a outra pessoa está sentindo, ou seja, a disposição de colocar-se no lugar do outro. Ser solidário implica apoiar e ajudar alguém no momento difícil. Cristo nos ensinou no Sermão do Monte: tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós. Mateus 7,12. Quando o ser humano entende o altruísmo do auxílio mútuo, os argumentos contrários à doação de órgãos perdem o sentido e a razão. Então, meus amados, aqui nós podemos ver que a empatia é o ato de nós colocarmos no lugar do outro. Aquela pessoa que está doente, que está ali dependendo de um órgão sadio, e morre alguém, e aquela pessoa que morreu, ela não vai mais precisar daquele órgão, porque no arrebatamento nós vamos subir com um corpo glorioso. Não é este corpo corruptível, é um corpo que não adoece, que não vai mais morrer. E muitas pessoas acham: não vou doar meus órgãos, porque no dia do arrebatamento eu quero subir com todos os meus órgãos. Isso é apenas uma falta de conhecimento da Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia nos revela que no céu não entra carne nem sangue. Então, não é este corpo corruptível que vai entrar no céu. Vai ser um corpo incorruptível, um corpo glorioso. E por isso mesmo nós não podemos se preocupar em relação a isso. Se for por questões de arrebatamento, não se preocupem, porque a doação de órgãos não vai impedir de nós subirmos no dia do arrebatamento. Então, realmente uma falta de conhecimento de algumas pessoas que acreditam que não vão doar o seu órgão porque Jesus, ele quer que nós estejamos com o nosso corpo totalmente completo. Irmãos, isso não vem biblicamente da palavra de Deus. Então, é isso que nós podemos enfatizar também, caro professor, caro aluno. Diga aos seus alunos que não tenham medo, porque o arrebatamento, todos os nossos corpos vão ser transformados em corpos glorificados, igual os corpos dos anjos. Vamos para o subtópico 2, o princípio do verdadeiro amor. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo é o resumo da lei de Deus. Mateus 22, versículo 37 a 40. Cristo ensinou que não existe maior amor do que doar sua vida ao próximo. João 15, versículo 13. O Salvador não doou apenas um ao outro órgão para salvar nossas vidas. Ele entregou a sua vida por inteiro para que não fôssemos condenados à morte eterna. João nos recorda esse ato e nos exorta a fazer o mesmo. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar vida pelos irmãos. 1 João 3,16. Portanto, doar órgãos para salvar outras vidas é um sublime ato de amor.
é realmente algo que esta lição ela vem abrir o nosso horizonte, a nossa visão. Porque eu creio que muitas pessoas antes dessa lição talvez tinham um pouco de receio. Eu vou doar meu órgão? Então, eu creio que a partir desta lição nós vamos ter o exemplo de Jesus Cristo. Ele não doou apenas um órgão, e sim todo o seu corpo, toda a sua vida para nos salvar da condenação eterna. Pense nisso, que você com certeza não vai ser mais aquela pessoa de antes que dizia que não queria doar seu órgão por medo e não subir no arrebatamento. Então, creia que esse gesto de amor vai lhe ajudar mais ainda no dia do arrebatamento. Porque o amor é o maior de todos os mandamentos. De que vale falarmos línguas, de que vale termos os dons de profecia, de cura e não termos o amor. Então, é uma reflexão que fica para nós nesta lição. Vamos para a conclusão. A doação de órgãos em vida ou depois de morto é um elevado gesto de amor. Esta ação em nada contraria os preceitos éticos ou bíblicos, exceto no caso de células-tronco embrionárias. Porém, ninguém deve ser forçado à prática de tão nobre gesto. O ser humano não pode ser coisificado e nem sua vontade pode ser desrespeitada. Doador e receptor expressam a imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, o objetivo dessa lição é apenas mostrar que a doação de órgãos é um gesto de amor, mas ninguém é obrigado a doar os seus órgãos. É claro que fica a critério de cada um, mas que realmente continua sendo um sublime gesto de amor. Eu creio que foi uma bênção essa lição. Eu creio que nós vamos sair daqui com uma visão ampliada sobre este assunto, doação de órgãos, ética cristã, e eu quero fazer uma oração com você, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, que ouviu esta lição. Você que ainda não se cadastrou no canal EBD e Conhecereis a Verdade os libertará, vocês podem estar se inscrevendo no canal e contribuindo para essa obra de evangelização e de ensino da palavra. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por mais esta lição. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento nós te agradecemos por mais uma lição em que nós estudamos. E o Senhor Jesus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.